Bom dia, às 7 horas do dia 2 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança. Hoje, capítulo 68, Ideia Espírita. Lembrando que dia 2 de abril, muito importante para o nosso movimento espírita, nascimento do nosso Chico Xavier, aonde nós vamos emanar as nossas preces de gratidão a essa alma querida, ao nosso amigo do coração, que foi intermediário entre os dois planos da vida, nos trazendo muito mais do que seus livros, né? Nos trazendo uma vida de exemplo, uma vida de dedicação, uma vida de amor ao próximo. E a esse ser iluminado, nós dedicamos a nossa prece da manhã, agradecendo a Jesus, a todos os trabalhadores, agradecendo ao nosso querido Chico por a sua vida aqui conosco e por todos os seus frutos que até hoje saboreamos. Sabemos das lutas e tribulações da encarnação, nós sabemos da paz e da alegria cristã daqueles que perseveram em seus chamados. Que possamos inspirar o nosso espírito no caminho do bem, no caminho do perdão, no caminho da renúncia, no caminho do amor ao próximo. Agradecemos pelo tanto que recebemos dos nossos irmãos mais velhos, experienciados em caminhadas. E agradecemos a oportunidade de perseverarmos em nossos 90 dias de esperança, em consolo, em luz das nossas manhãs. Muito obrigado. Que assim seja. Graças Cadê? a Deus. Bom dia, Rosana. Peraí só um pouquinho. Ai, Bom dia, Rosana vocês está conseguem me ver, não? Conseguimos. Rosana está Tá. conosco sempre. Então, mais É, uma vez, se apresente, diga de onde você fala, como que chegou até o Instituto Ser e como foi a leitura deste capítulo para você. Bom dia, é, aqui. obrigada, viu, por me receber, por estarmos juntos nessa comunidade maravilhosa, né? Seguindo na seara de Jesus. É, foi na pandemia, quando, no primeiro advento da pandemia que vocês fizeram. Eu venho da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sou trabalhadora de lá, e na pandemia nós ficamos meio órfãos, né? Mas graças ao bom Deus, essa equipe toda de trabalho nos trouxe a oportunidade dos online e também de trabalhos, como foi o advento, né? Eu sempre digo que, com todo respeito a todas as pessoas que perderam seus entes queridos e a todos que desencarnaram, a, a pandemia veio nos unir globalmente mesmo, né? Estávamos cada um num continente, mais unidos. Então, desde então, do advento, eu estou com vocês, tenho muito prazer em contribuir, porque na realidade eu me sinto muito envolvida, sabe, por esse trabalho de leitura, de ideação, de, de aprendizado acima de tudo, né? E o dia de hoje, particularmente, né, 2 de abril de 2025, como a Eleonora disse, nós comemoramos os 115 anos de Chico, que reencarnou.
tão contemporâneo de todos nós, né? Tão próximo com seus exemplos, né? De amor a ele mesmo, pelo trabalho que ele abraçou, e ao próximo, e a Deus, né? Que louvor que em cada gesto do Chico ele nos ensina a prestar a Deus, nosso Pai. E a nossa leitura de hoje é a lição 68, Ideia Espírita, e desde o primeiro dia dos 90 dias de esperança, a Eleonora nos trouxe os estudos que eles fizeram sobre esse livro, e então, a partir da lição 61, nós estamos sendo convidados a sair de nós mesmos, né, e abraçarmos a vida lá fora, porque nós nos vimos até o capítulo 30. Aí nós vimos os nossos próximos, mais próximos, a partir do 31 até o 60, e agora o convite para que saiamos de nós e ampliemos toda essa bênção, né, que nós recebemos da espiritualidade, e principalmente desse nosso guia espiritual, que mais particularmente vela por nós, que nos fortalece todos os dias, né? Ele nos coloca de pé com inspirações, vamos trabalhar. Muito bem. Então, ideia espírita, a primeira frase é: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É um ensinamento de Jesus, aliás, é um comando de Jesus, né? Que está em João 20. Aqui aparece João 21, então eu fui lá na Bíblia de Jerusalém para ler todo o capítulo, e o capítulo começa como o dia da ressurreição. Então, bem rapidinho, o que que aconteceu nessa manhã, nessa madrugada de domingo, né? Maria, então, vai até o sepulcro, e de madrugada, amanhecendo domingo, né, a semana, e ela vê que a pedra foi retirada do sepulcro. Então, ela chora, porque ela inclinou-se para o interior daquele sepulcro e ela viu que havia, ela viu dois anjos vestidos, né, de branco, um em cada extremidade daquele sepulcro, né, sentados, no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. E ela estava chorando copiosamente ali, porque ela não entendia o que tinha acontecido, né? E eles então conversam com ela e perguntam: por que choras? E ela falou: porque levaram meu senhor, e eu não sei onde puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas ela não reconheceu Jesus ali, né? Então Jesus pergunta a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela responde: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Então Jesus diz para ela assim: Maria, quer dizer, só ela ouve aquela entonação do nome dela, né? Jesus dizendo Maria, impossível para nós imaginarmos aquele momento. E ela então se vira e ela diz Rabane, né? Que quer dizer mestre. Jesus então lhe diz: não me toques, pois eu ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena então sai dali e foi anunciar aos discípulos que ela viu o Senhor e as coisas que ele havia dito para ela ali. Tem uma continuidade, né? Ela chega lá, conversa com Pedro, conversa com João, e eles vêm até o sepulcro, assim, e para ver e também não o encontram. Voltam a se reunir e começam a conversar sobre essa questão, sobre a ressurreição, porque já havia dito que Jesus ele ressuscitaria entre os mortos, né? E eles estão à tarde desse mesmo domingo conversando, o primeiro da semana, diz aqui a Bíblia, né?
estando fechadas as portas onde eles estavam, porque eles estavam com medo dos judeus. Olha aqui, gente, eles estavam com medo dos conterrâneos deles. É medo deles mesmos, assim, sabe? Das próprias pessoas com as quais eles eram irmãos de nação, né? E Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né, do corpo. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Aqui é um momento de confiança que transcende a nossa compreensão quando Jesus se coloca em espírito e verdade entre aqueles discípulos amados e com toda a confiança de tudo que ele ensinou, de tudo que ele exemplificou, ele diz: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, quer dizer, assim como Deus confiou nele para trazer o que ele trouxe, para trabalhar como ele trabalhou aqui, o nosso planeta Terra, também eu vos envio a vós. Então, assim, que nós abracemos esse momento. De repente, Jesus está aqui entre nós, dizendo exatamente: saiam de si, vão para fora, levem os ensinamentos, né? Que vocês aprenderam. E esse soprar sobre nós, né? Porque soprou sobre os discípulos que disseminaram a palavra de Jesus e chegou esse sopro até nós, como um sopro de coragem. Vai à luta, ser você, leve de alguma forma o que você compreende, o que tem dentro de você de melhor para aqueles que estão, que desconhecem, né? E que sofrem tanto. Em seguida, nós temos um parágrafo do capítulo 20, no item 4, e o capítulo 20 é os trabalhadores da última hora, né? Não por acaso, somos nós. E o item 4 é missão dos espíritas. Então, é uma sequência de sugestões, de ah, convites, né? Que esse convite, que esse capítulo nos traz enquanto espíritas e trabalhadores da última hora. Em particular, então, Emmanuel traz esse parágrafo, né? Que é da instrução dos espíritos, e foi Erasto, né? Que é ele assina como anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Então, Erasto diz assim: E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, nas provações terrenas encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, esse convite que Erasto nos faz é para que, desde sempre, desde do nosso amanhecer, no momento de reflexão, no momento de oração, no momento que a nossa mente vai até as pessoas com as quais nós estamos envolvidos e nós sentimos em nossa alma que precisam entender que Jesus nos salva, porque Jesus nos ama verdadeiramente.
E isso também aconteceu com Jesus, né? Os grandes que desprezaram os ensinamentos dele e os eruditos que exigiram provas. E os pequenos simples que aceitaram Jesus, né? Sem questionar, porque doaram de coração, doaram o coração e beberam naquelas palavras, beberam naqueles exemplos de vida. E Emmanuel, então, diante de tudo isso, ele nos convida, né? E nos orienta e nos ensina. Todos nós, em doutrina espírita, desaprovamos qualquer inclinação ao exclusivismo e à intransigência. Nenhuma religião existe órfã da providência divina. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra endereçada ao desapreço. Por outro lado, não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Nada fácil adquirir escritórios e rotativas da grande imprensa, mas todos, sem exceção, dispomos de meios, ainda que modestos, a fim de apoiar essa ou aquela folha doutrinária que a divulgue. Muito difícil senhorear integralmente as atividades de emissora moderna. Contudo, ninguém aparece tão desvalido que não possa ofertar pequeno esforço para que ela seja mantida em minutos breves pela onda radiofônica ou pelos canais da televisão. Nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática. No entanto, a humildade é acessível a todos, a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Muito raramente lograremos organizar editoras para o lançamento de obras em massa. Todavia, nenhum de nós está impedido de oferecer um livro que a contenha para consolo e esclarecimento a quem lê. Em toda parte surge o impositivo da ideia espírita. Na interpretação religiosa, para que a fé não se converta em fanatismo, nos estudos filosóficos, para que a exposição verbal não seja um discurso infrutífero, nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça loucura, nas empresas da arte, para que o sentimento não se deprecie no vício. O mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem exatas na consciência de cada um. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita, na construção da era nova, irradiando a todos com irradiando-a com todos os recursos lícitos ao nosso alcance, com base no veículo do exemplo. Então aqui estamos nós recebendo esse convite de Jesus diretamente, né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Estamos prontos para trabalhar. Dentro dos nossos entendimentos, como diz André, se você tem uma semana de leitura espírita, você já é um espírita. Então, tem que agir como tal. Nessas orientações que Emmanuel nos traz, né, sobre divulgar a doutrina espírita, então nós podemos contribuir com a nossa casa espírita, oferecendo o nosso dinheiro para que sejam impressos panfletos, né, com lições e que nós distribuímos para quem chega. Nós podemos assinar hoje tão tranquilamente, né, sermos assinar os canais que nos trazem
essas palavras e comportamentos edificantes, como, por exemplo, Portal Ser, que divulga a doutrina dos espíritos, comprarmos algum livro para doar para alguém que esteja necessitado, mas que não esteja pronto ainda para só ouvir, mas que precisa de uma introspecção, né? E, e aqui que ele fala, esse parágrafo, ele traz a doutrina dos espíritos, né? Essa trindade que a doutrina nos traz. Então, ele fala assim: em toda parte surge o impositivo da ideia espírita. Na interpretação religiosa, porque o ponto do triângulo é a religião, para que a fé não se converta em fanatismo, né? Então, é uma fé raciocinada, como Kardec nos oferece desde sempre, né? Então, sejamos nós quem saímos de nós, os que saem de si mesmos, para levar a palavra, né, da doutrina, os ensinamentos, mas sem fanatismo, respeitando a todos, né? Nas realizações científicas, para que a experimentação não se faça loucura. Então, é outra ponta, né? A base, a ciência ali nos orientando sobre o magnetismo, sobre essa questão das vibrações, sobre as nossas energias pessoais, que acabam sendo também bem canalizadas de cura, né? Num abraço ou num trabalho também na casa mediúnica. E nas empresas. Nos estudos filosóficos, para que a exposição verbal não seja discurso infrutífero. Então, também é a outra base, né? Ciência, filosofia, religião. Quer dizer, não ficar só na palavra, no devaneio, ai, naquela coisa. Não. A filosofia estar aí, que é uma proposta de estudo e compreensão, e sair, né, de nós mesmos, para levarmos com coerência, né, a palavra da doutrina dos espíritos. E também nas empresas da arte, para que o sentimento não se deprecie no vício. Então, a arte, dentre todas as ciências que tem a sua sublimação, mas a arte é uma sublimação do espírito, né? Nós vemos o que a arte pode fazer por nós, ao, por exemplo, observarmos um quadro, ouvirmos uma música, como hoje foi colocada, né? Essa emanação, essa que vem da alma, que os benfeitores inspiram para que em palavras e som nos eleve, nos acalme e nos coloque, né? Frente a nós mesmos, para que nós perguntamos: o que eu estou fazendo de mim mesma diante do meu próximo, diante de Jesus, com esse convite maravilhoso que ele confia em nós, trabalhando na seara dele. Então, é um momento de muita introspecção para todos nós, né? Ideia espírita. De Jesus vem o comando, né? E o amparo. De Erasto veio a ideia, né? De que nós precisamos sair de nós. Então, nós aceitamos o convite. Saímos de nós e começamos a caminhar, né? Não importa o quão difícil será. O importante é que nós saibamos que tudo é entre nós e Jesus, e entre nós e Deus. É lá, depois da nossa próxima desencarnação, que não será tão cedo, nós nos veremos a nós próprios e poderemos dizer, né? Não fiz tudo o que deveria, mas aquilo que do meu entendimento, do meu alcance. Então, nesse momento, eu são 7h24, né? Eu gostaria de encerrar a minha fala, com a permissão de vocês, né? Trazendo para nós o hino dos aprendizes do Evangelho. Ele foi escrito por Edgar Armond e anos depois, Rômulo Vanucci escreveu a música. Então, é um hino dos aprendizes do Evangelho, que somos todos nós, e que roga a Deus Pai Criador, né? Então, ele diz assim: Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade.
Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Então, dá-nos força para sermos os arautos, aquele que leva a palavra, né? Aquele que fala, que expande, com coerência, com fé, ensinando aquilo que vive, sendo exemplo, né? Sermos testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Então, nos colocamos aqui, humildemente, diante de Jesus, nosso mestre amado, querido, bendito, mestre de amor e do amor, agradecendo a Ele por ter nos ensinado, estar nos ensinando o caminho que nos leva à redenção de nós mesmos, como espíritos imortais e agora como almas em processo de aprendizado. Elevemos então o nosso pensamento a Deus e oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Obrigada a todos, uma ótima semana. Muita paz. Um beijo no coração. Obrigada. Nossa, obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Vamos todos, né? Vamos Sim, juntos. Vamos juntos. Ide. isso. Estamos indo, né? É imperativo, né? Ide, não tem assim nada. Muito obrigada, viu? Foi um momento de muita emoção para mim. Eu realmente sou uma outra pessoa depois do estudo desse, mais confiante. Muito obrigada, viu? Vamos juntos. Bom dia. Obrigada, Rosana. Eu Bom que dia, agradeço. Bom gratidão, amigos. Bom dia a Bom todos. dia, bom Bom dia. dia, amigos. Bom Obrigada, dia. Rosana querida. Bom dia.